Meus irmãos, minhas irmãs, vamos a mais alguns salmos para você. Vamos transmitir, vamos levar até você que me segue no endereço digital @Paulo Roberto Maciel 7919 ou @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No YouTube, Facebook, blog, é só digitar Paulo Roberto Maciel. Maciel no campo de busca da internet e você chega às minhas páginas, aos meus endereços telemáticos. Eu transmito sempre aqui a palavra de Deus. Estou aqui transmitindo salmos após pesquisa na Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, é bem antiga. Mas o importante é a transmissão da palavra. Salmo 105. A explicação do salmo é a seguinte: o salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto, sua aliança com os patriarcas, por haver tirado do Egito a Israel, e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Então vamos lá, vamos à leitura do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Busca a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, do seu acordo, do seu pacto, da sua aliança, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tentassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e a Arão, a quem escolhera,
Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou às trevas que a escurecessem, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Este foi o Salmo 105, da Bíblia de tradução de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, tradução para o português. Agora vamos ao Salmo 106, também da Bíblia de Jerusalém, tradução para o português. Mais ou menos o tema é este: Deus é louvado por haver suportado seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo, e as águas cobriram os seus adversários. Nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e contaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo,
mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirã e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horeb e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreceriam, se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo de suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se de seu pacto, de sua aliança, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: Amém, louvai ao Senhor. Vamos a mais um salmo neste vídeo. É o Salmo 107, a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. É o resumo do Salmo 107, traduzido para o português da Bíblia de Jerusalém.
Salmo 107, vamos a ele. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas necessidades. E os levou por caminho direto, ou melhor, por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. E então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceu sacrifícios de louvor. E ofereçam sacrifícios de louvor. E relatem as suas obras com regozijo, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante, e Ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica
as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Observe atentamente as benignidades do Senhor. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, até se for um não. Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Até o pai físico dá um não para o filho quando vê que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, pronúncia dos católicos. Ou Maranata, pronúncia dos nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Você quer o céu? Eu quero. Eu quero viver perenemente, perpetuamente, por todos os séculos dos séculos, com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com Santa Irmã Dulce, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com Santa Madre Paulina, com São João Paulo II, com o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, com todos os santos, São José, São Tomé. Eu quero, e você? Vamos viver por todo sempre com um corpo parecido ao de Jesus ressuscitado, quando entrou nos cenáculos pelas paredes, sem precisar abrir portas. É um corpo espiritual, um corpo com novas propriedades. Jesus desapareceu num átimo de segundo, quando abençoava as refeições, na frente dos discípulos de Emaús. Mudou sua aparência para eles, para Maria Madalena também. Ascendeu ao céu diante dos discípulos. Teremos um corpo assim, pelo menos parecido, semelhante. Para termos no juízo final essa glorificação, esse corpo glorificado, temos que acreditar em Jesus como Deus. Nesse mistério da Santíssima Trindade temos o Pai, El Shaddai, o Filho, Yeshua, Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas numa só essência divina, numa só substância divina. Um mistério que não nos cabe decifrar. Estamos lidando com o Criador de tudo. Nosso Deus, o Deus verdadeiro, Deus vivo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, e nós teremos a vida eterna com Deus. Não se esqueçam desses 3 pilares: crer em Jesus como Deus, ser batizado e arrepender-se todos os dias das iniquidades que praticamos, das nossas concupiscências. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. A paz de Cristo Jesus.